os gnósticos, por exemplo. Os gnósticos eles também eram dualistas. Inclusive, os gnósticos eles tinham toda a sua ideia, toda a sua filosofia baseada em Platão. Platão, por exemplo, para ele existia o mundo das ideias, que é o mundo inteligível, que nós não temos acesso a ele, e o mundo sensível. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula, para a lição de número 2, cujo título é O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Estamos no 4º trimestre deste ano de 2025 e essa é a segunda lição dessa revista maravilhosa que nós estudaremos aí até o final do ano. Uma revista que traz conteúdos antropológicos, né? Ou seja, a doutrina do homem. Uma das doutrinas fundamentais da Bíblia é uma matéria da teologia sistemática de suma importância para nós como igreja. Então, como eu sempre digo, minha intenção aqui não é ler tópico por tópico, mas é fazer um aparato do assunto para auxiliar quem é professor de escola bíblica dominical a preparar sua aula melhor e também para quem não é professor, quer vir a ser, não sei, né? Mas que queira se inteirar do assunto, apenas trazer subsídios para isso. E mais uma vez eu venho te pedir que se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Então, meus irmãos, vamos a mais uma aula e que Deus abençoe a todos. O texto áureo da nossa lição diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139, versículo 14. A verdade prática diz: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. O texto que dá a base para essa lição está no Salmos 139, do versículo 1 ao 4, e depois do versículo 13 ao versículo 18, que diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Meus irmãos, o Salmos 139, que é o Salmos que está dando base para essa lição de número 2, é um dos Salmos de Davi. A gente conhece Davi muito como aquele que derrotou Golias, ou o grande rei que ele foi, o grande guerreiro, mas Davi também foi um grande poeta, um homem que, através das suas palavras,
dos seus escritos musicais, os salmos, né? Ele rasgava mesmo o seu coração para Deus. E estamos diante de um salmo que é considerado por muitos estudiosos como o salmo mais lindo, mais bonito já composto por Davi. E o Salmo 139, sem dúvida nenhuma, ele é muito lindo e muito profundo. Foi atribuído a Davi, dos 150 salmos, praticamente a metade, 73 salmos. A sua autoria é atribuída a Davi. É um dos salmos mais belos, sem sombra de dúvida, se não o mais belo. O Salmo 139, ele revela a onisciência e a onipresença de Deus. E eu acho isso fantástico. Eu estou aqui com minha Bíblia aberta. Olha como a onisciência de Deus é revelada aqui. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha o que Davi está expressando aqui. Deus, ele conhece todos os meus atos. Não há nada que fique encoberto, que eu faça, que fique encoberto diante de Deus, porque ele sonda, ele conhece quando eu me levanto, quando eu me assento, mesmo nesses atos comuns ao ser humano, mas Deus me conhece. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Deus conhece tudo o que fazemos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. É muito fácil se fazer conhecer ou conhecer uma palavra dita. Mas o que Davi está dizendo aqui, que antes dele falar, antes que a palavra venha à sua boca, à sua língua, Deus já conhece todas as suas palavras. Ou seja, toda palavra, ela primeiro, ela vem da alma, ela vem de dentro. Tudo que falamos, a própria Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, muito antes de falarmos, a gente pensa, a gente projeta o que vai falar. E o que Davi está mostrando para nós, que lá no íntimo, lá na raiz, lá naquilo que te motivou a estar falando, ele já conhece antes de ser dito. Seja algo bom ou ruim, verdade ou mentira, mas Deus conhece, porque ele é onisciente e dentro da onisciência tem a presciência. Deus, ele não só conhece tudo, todas as coisas, mas conhece de forma antecipada. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Ou seja, não há um lugar que eu possa me esconder, um lugar que eu possa ir que o Senhor não esteja vendo. Então, olha a onisciência de Deus sendo revelada, mas também nós vemos a onipresença de Deus. Já nesse versículo 7 que lemos em diante, se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Isso aqui é muito lindo. Se eu subir aos céus, tu aí estás. Eu não vou ter como fugir, me esconder. Se eu descer também, Seol, né? Que é o mesmo que Hades, é abismo, profundeza, lugar dos mortos. Ou seja, se eu subir aos céus, os céus é a habitação de Deus.
eu não tenho como me esconder. Mas se eu também for para o abismo, para o lugar dos mortos, eu também não tenho como fugir, porque a onipresença de Deus aqui, ela está revelada. Então, meus irmãos, não vou me estender muito, porque não é essa a proposta da aula, expor esses salmos, mas é só uma pontinha do que Davi ele expressa aqui nesses salmos. E esses salmos lindos que está dando base para essa lição maravilhosa a qual nós estamos estudando essa semana. Eu queria estar lendo com os irmãos a introdução da lição, que diz assim: há séculos o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamento teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Vejamos, irmãos, que quando o autor da lição ele diz aqui, há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana, nós estamos falando aqui de duas linhas de pensamento, né? O racionalismo, por exemplo, é uma linha de pensamento filosófica antiga e que eles defendem que a razão, o intelecto, o raciocínio, a razão é a maior fonte de conhecimento. Não existe outra fonte de conhecimento mais eficaz ou maior que não seja a razão. É através da razão que nós obtemos conhecimento. E já o cientificismo, eles defendem que a maior forma de se chegar ao saber de alguma coisa, ao conhecimento, é através da ciência. Porque para eles a ciência é superior a qualquer uma outra forma ou a qualquer um outro método de se chegar ao conhecimento de alguma coisa. Então, o autor da lição aqui cita essas duas linhas para nos mostrar como tem sido a busca do homem desde muito tempo a resposta das coisas, a razão de todas as coisas. Quem criou o mundo? Como nós passamos a existir? Qual é o propósito da nossa existência? O que eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu estou indo? Isso sempre foi objeto de estudo, de debate, desde lá dos filósofos antigos, né? A gente vê, por exemplo, esse questionamento ao longo dos séculos, traz até linhas e pensamentos heréticos. Por exemplo, a gente pode mencionar aqui o maniqueísmo, que foi fundado por um homem chamado Mani, foi difundido no Império Romano no século III. Eles eram dualistas. Como assim dualistas? O espírito bom, a matéria má. Então, os maniqueístas eles defendiam que existiu um conflito cósmico entre a luz, que é o bem, e entre as sombras, que é o mal. E através desse conflito cósmico que todas as coisas passaram a existir. Um dos pais da igreja, de maior nome, Agostinho de Hipona, por exemplo, antes da sua conversão, ele seguia essa linha maniqueísta. Ele era um maniqueísta. Ele seguia essa linha. Depois da sua conversão, ele vai se transformar num grande opositor dessa linha, né?
ele vai combatê-los através do cristianismo. Mas antes da sua conversão, ele seguia essa linha de raciocínio, aonde existia uma guerra cósmica entre o bem e o mal, e através desse conflito era a forma que eles tinham de explicar a existência das todas as coisas, desmerecendo a obra da criação, desmerecendo a obra de Deus, a criação de Deus. Só que eles não são os únicos. A gente tem, por exemplo, os gnósticos, por exemplo. Os gnósticos eles também eram dualistas. Inclusive, os gnósticos eles tinham toda a sua ideia, toda a sua filosofia baseada em Platão. Platão, por exemplo, para ele existia o mundo das ideias, que é o mundo inteligível, que nós não temos acesso a ele, e o mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos e que nós conseguimos experimentar dele, chegar ao conhecimento de algumas coisas através dos nossos sentidos, e que esse mundo aqui embaixo, ele é uma visão deturpada desse mundo superior, que é o mundo inteligível, o mundo das ideias, aonde só pode ser acessado através da razão. Inclusive, o próprio Agostinho de Hipona, ele vai usar essa linha platônica para defender a fé cristã, aonde ele vai dizer que esse mundo aqui de baixo é o mundo que nós vivemos, mas que esse mundo inteligível que Platão fala é o céu, aonde não é através da razão que nós o acessamos, mas nós chegaremos a ele através da nossa fé. Tanto que Agostinho ele é considerado um pai da igreja que cristianizou as ideias de Platão. Os gnósticos, por exemplo, que seguiam essa linha de Platão, eles deram muito trabalho no começo dos primeiros séculos na igreja. Existiam várias linhas de gnósticos, eu posso citar uma aqui, os docetistas. Quando João escreve o Evangelho e as cartas, é para combater eles. Por quê? Porque com essa ideia de mundo inteligível e com um mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, eles também entendiam que a matéria é má e bom é o espírito, e que nosso espírito está preso nessa matéria e vai ser liberto da matéria quando a matéria morrer, porque a matéria é má. Então, quando João ele escreve que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, é para combater eles, porque eles não conseguiam entender Deus se materializar na pessoa de Cristo, uma vez que a matéria é má. Eles eram dualistas. Eles não criam na ressurreição justamente por isso. Porque a matéria morre porque ela é má. E quando ela morre, a alma ela é liberta desse corpo ruim. Então, eles também não conseguiam entender a ressurreição. Eles negavam a ressurreição. Não é à toa que Paulo também vai ter um grande trabalho na igreja de Corinto, tanto que em 1 Coríntios 15 é o maior texto que Paulo já escreveu sobre a ressurreição dos mortos, que vai se dar por conta da ressurreição de Cristo. Porque ele venceu a morte. Então, todos nós um dia vamos também ressuscitar. E com um corpo glorificado como o de Jesus, porque é uma promessa semelhante ao dele. Lógico, para os salvos, né? Então, esses pensamentos heréticos invadiram muito a igreja, mas tudo isso na tentativa de se fazer descobertas da origem de tudo, né? Então, os gnósticos, eles, por exemplo, eles negavam, eles até admitiam que Jesus tinha sua parte divina, mas eles negavam que Jesus veio em carne. E é o que eu sempre digo, negar a divindade de Jesus é heresia, mas negar a sua humanidade também é. Por que também é? Porque se eu nego que Jesus veio em carne, eu estou negando que ele morreu.
Se eu estou negando que ele morreu, eu também estou negando a sua ressurreição. E uma vez que eu nego a ressurreição de Jesus, seria vã a nossa fé. Então também é heresia negar que Jesus veio em carne. E eles negavam. E João combateu eles, tanto no Evangelho, tanto nas suas cartas. Eles que eu digo aqui, os gnósticos, que seguiam toda essa linha de pensamento de Platão. Como eu disse, João combateu essa linha de gnósticos, né? Quando ele escreveu o Evangelho, por exemplo, ele já começou dizendo em arché, em ho logos, ou seja, no princípio era o verbo. Agora, embora na Grécia Antiga se tivesse essa ideia platônica que dominava naquela época, onde a matéria era má, a matéria era ruim, a alma que era boa, também tinha o outro lado da história. Que lado é esse? Os dois extremos. Também tinham aqueles que adoravam, que cultuavam ao corpo. Por exemplo, Apolo, tinha até um templo de Apolo em Corinto, era o deus que simbolizava a beleza do homem. Então, toda a adoração a Apolo era um incentivo a essa adoração ao corpo, a essa idolatria ao corpo. Então, se tinha aqueles que desprezavam o corpo e aqueles que idolatravam. Se fizermos uma comparação com os dias de hoje, nós também temos aqueles que cultuam o corpo hoje. Pessoas que só se preocupam com estética, com beleza, com uma série de coisas e se esquece da alma e se esquece do espírito. É lógico que precisamos entender que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Logo, precisamos cuidar dele. Precisamos fazer atividades físicas. Precisamos ter uma alimentação mais saudável. Deus se agrada disso. Deus se agrada da gente se cuidar. Mas podemos fazer tudo isso, cuidar do corpo, através da alimentação, de uma boa prática de vida, através de exercícios, né, para o corpo, mas sem cultuá-lo, sem vaidades. Jovens, por exemplo, se entregando à vaidade. As academias cada vez mais cheias e um local aonde deveria ser para te auxiliar e te ajudar nesse cuidado com a saúde, para se ter uma qualidade de vida melhor, é um lugar aonde muitas pessoas, não todos, né, estão indo para satisfazer sua própria vaidade, para poder depois exibir os seus corpos em sinal de pura vaidade. Pessoas que valorizam mais ao corpo do que a sua alma, do que a sua mente. E eu estou falando aqui de cristãos também. Pessoas que muitas vezes se preocupam muito com a sua estética, mas não se preocupa com a sua alma, de ter uma vida com Deus, de se encher do Espírito Santo, ter uma vida reta diante de Deus, de uma forma que o agrade. Então é importante mantermos esse equilíbrio. Mas voltando aqui a essa questão do corpo, os filósofos antigos, por exemplo, o cosmos, né, o universo, o homem, a questão da ética, desde muito tempo têm sido objetos de estudo, de debate entre os filósofos. Existia um período que nós chamamos na filosofia de pré-socráticos, filósofos que viveram antes de Sócrates, e foi um período que romperam com essa questão mítica. Os filósofos pré-socráticos, eles não viam mais suficiência nas explicações da existência
da origem das coisas, inclusive do homem, através da mitologia ou da religião. Ao começarem a terem contato com outros povos, eles entenderam que poderia se chegar de uma forma racional a respostas das coisas. E aí acontece esse rompimento, essa ruptura entre a parte mitológica com essa questão da razão. Agora eu quero um argumento sólido, um argumento razoável, um argumento baseado na razão para a existência do universo, de tudo que existe, do homem. E então vai acontecer essa ruptura. A gente tem algumas escolas, como por exemplo, as pré-socráticas, né? A escola jônica, a escola eleata, a escola pitagórica. A gente tem os atomistas, né? Foram períodos da história da filosofia onde filósofos debatiam e traziam o seu entendimento da origem das coisas, a origem do mundo. Por exemplo, na escola jônica, tinha Tales de Mileto, que explicava a origem das coisas através da água. Tinha o Anaximandro, que explicava a origem das coisas com o Apeiron. Existia também o Anaximenes, que explicava a existência de tudo com o ar. Na escola eleata, a gente já tinha o Parmênides, que entendia que o mundo, as coisas foram criadas com elementos imutáveis. Já Heráclitos dizia que o ser é e não é ao mesmo tempo. Tinha Zenão, que foi discípulo de Parmênides. Ele dizia que era impossível chegar até o final das coisas, embora estejam perto. E tudo isso era para se chegar a uma resposta da existência do cosmos, do homem, de tudo, aonde cada um entendia da sua forma. Então, essa querer entender a origem das coisas, da criação, do homem, é algo antigo. E esses filósofos pré-socráticos, eles queriam era entender, eles queriam saber aonde era o princípio das coisas, né? O arqué, a natureza das coisas, que é a physis, e era em busca disso que eles iam. E a resposta que nós temos para todos esses questionamentos, nós cristãos, está na Bíblia, está na própria palavra de Deus. O nosso texto áureo, Salmo 139, versículo 14, que diz: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosos são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Davi aqui, ele não tinha o conhecimento anatômico como se tem hoje. A medicina não era avançada como se tem hoje. Mas dentro da limitação que existia naquela época, o pouco que ele entendia da questão do corpo, ele já entendia que só poderia ser obra de Deus. Cada tendão, irmãos, cada órgão. Um médico, por exemplo, ele pode te explicar a função de cada órgão, o porquê. Ele pode. Ele pode, através de um tratamento, de um medicamento, te ajudar numa enfermidade, quem sabe te ajudar a alcançar até uma cura, dependendo da enfermidade, a te dar uma qualidade de vida, mas ele não pode te dar a vida. Um médico ele pode explicar a funcionalidade de cada órgão, te receitar algum remédio, caso você precise, devido a alguma enfermidade, para melhorar aquele órgão, o funcionamento daquele órgão. Mas ele não pôde criar. Não foi ele quem criou cada osso, cada tendão, cada músculo, cada célula. O corpo humano, ele é uma obra perfeita. E através da Bíblia, nós conseguimos entender que a origem disso está em Deus. Foi ele quem formou o homem. E de que forma ele formou? Como está em Gênesis, do pó da terra. Do pó da terra. E eu fico encantado com isso, porque isso me faz lembrar o que Paulo disse lá em 2 Coríntios,
capítulo 4, quando ele compara a grandeza, a beleza do Evangelho como tesouro guardado em vasos de barro. Na antiguidade, o vaso de barro era usado para quê? Para colocar água, comida, ou seja, servir de despensa, óleo ou azeite, e livros, pergaminhos. Então, quando Paulo faz essa analogia, ele está deixando bem claro que o barro, ele é corruptível, ele é fraco, ele quebra, mas o que tem dentro dele tem valores eternos. Fazendo uma comparação tipológica, a água. A água simboliza a palavra. O azeite ou óleo simboliza o Espírito Santo. Comida, alimento, simboliza a palavra. Então, reparem os irmãos, nós somos como esses vasos de barro. Nós somos fracos. De vez em quando a gente se quebra. Deus nos refaz de novo. Mas o que está dentro de nós tem muito valor e valores eternos. Dentro de nós tem palavra, que é o alimento, que é a água. A água que nos saciou e que Deus nos usa para saciar a alma de outros. Como está lá em João 4, aquela conversa com a mulher samaritana. Então, meus irmãos, nós temos valores eternos. O azeite, o óleo, simboliza o quê? O Espírito Santo, que desde Pentecostes foi derramado e hoje mora dentro de cada um crente. Nós viemos do pó, somos fracos, somos barro, mas aquilo que Deus colocou dentro de nós tem valores eternos, que é o seu Espírito Santo habitando em nós e a sua palavra, que não só nos alimenta, mas nos ajuda a alimentar outros. E isso é obra de Deus. E para finalizar, eu queria estar lendo a conclusão da revista, que diz assim: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Romanos 12, versículo 1 e 1 Coríntios 6, 20. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Quando nós entendemos que o nosso corpo é obra de Deus, foi feito por Deus, e que o nosso corpo glorifica a Deus, nós nos santificamos para Ele. Nós vivemos uma vida reta diante dele. Que Deus abençoe a você e mais uma vez venho lhe pedir que você se inscreva no nosso canal, que você curta, compartilhe, comente também e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.